Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Olá! Nós vamos reprisar alguns programas exibidos nos últimos anos, agora no verão de 2022, para você se divertir, se inspirar, refletir, abrir o canal da criatividade, se planejar para o ano que inicia. Então, em janeiro, a gente ainda faz algumas exibições inéditas e em fevereiro, algumas reprises que eu escolhi para a gente passar as férias juntos. Muito obrigado pela sua companhia e a gente continua se vendo nesse ano de 2022, que o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, completa o seu 3º ano de existência. Um grande abraço e eu espero você. Olá! Estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Estamos aqui hoje no Centro de Pesquisa Paleontológica, se chama CAPA, é um centro de pesquisa da UFSM, aqui na 4ª Colônia, em São João do Polesine. E eu vou mostrar para vocês coisas muito interessantes, de quando a gente começa a fazer uns questionamentos assim, mas e de onde viemos, onde estamos e para onde vamos? Hoje nós vamos olhar um pouquinho de onde viemos como humanos, vamos conhecer algumas espécies, que é o que esse centro faz aqui nessas pesquisas. E eu estou aqui comigo hoje com o pesquisador, cientista Leonardo Kerber. Eu vou pedir para ele se apresentar e falar um pouco da formação dele, da graduação, que trouxe ele a desenvolver esse trabalho. Olá. Olá, Lídia, tudo bem? Tudo. Bom, eu sou paleontólogo, né? Meu nome é Leonardo Kerber. Eu sou natural de Santa Catarina, na verdade, mas eu acabei vindo aqui para o Rio Grande do Sul, fiz graduação, fiz mestrado e doutorado na URGS. Depois eu fiz pós-doutorado na Fundação Zoobotânica e outro pós-doutorado na Universidade de Zurique, na Suíça, né? E depois eu acabei vindo trabalhar aqui no Centro de Pesquisa Paleontológica. Bom, o nosso centro, né, ele é um centro de pesquisa, então ele foi criado aqui nessa região para dar suporte à pesquisa paleontológica, né? E como tu colocou, ele é um centro que ele é da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria. E esse centro ele foi criado justamente aqui porque aqui a gente tem um patrimônio riquíssimo em termos paleontológicos, né, em termos científicos, né? Então, e nessa cidade, justamente porque aqui toda a 4ª Colônia, a gente se localiza praticamente em cima de rochas que são de um período chamado período Triássico, que tem mais ou menos entre 250 e 200 milhões de anos, né? Sim. Então, as casas, a cidade inteira está construída em cima dessas rochas. Então, por isso que tem bastante fósseis. Legal. Então, assim, para tu começar a falar sobre os Triássicos, fala um pouquinho antes desse período, né? Os períodos que vêm antes, que as pessoas podem visitar o local aqui, e aqui é um mini museu, tem um laboratório também, e tem todas essas, algumas são réplicas e outras são reconstruções, e às vezes pedaços, partes, né, daquilo que é encontrado aqui na região. Mas antes, como tem toda uma exposição, tem os períodos, então eu queria que tu falasse dos períodos, porque a maior massa aqui e a maior exposição é das peças que são encontradas na região. Exatamente, né? Então, assim, o CAPA, ele tem a função de dar suporte à pesquisa paleontológica, em toda a sua essência, né? Então, praticamente aqui a gente faz coleta, né? A gente faz prospecção, buscando por fósseis, né? Traz para cá, faz a coleta, prepara eles, estuda e depois, né, a gente expõe eles aqui para a comunidade em geral. Então, a gente tem um pequeno espaço, uma exposição sobre uma amostra, na verdade, né?
de alguns fósseis, outros são réplicas de outras partes do mundo, e a gente tenta contemplar, né, alguns períodos da história da Terra, né? Como eu te comentava antes, né, a história da vida ela é bem antiga, né? A vida surge há mais ou menos 3,8 bilhões de anos. Isso é uma história bastante longa, né? E a gente tenta contar um pouco, né, para os visitantes como foi esse processo da evolução da vida no planeta. Então aqui na nossa exposição a gente tem algumas réplicas, alguns fósseis da era paleozoica, né, bastante fósseis do período Triássico, que é o nosso foco aqui, né, também algumas réplicas e fósseis do período Jurássico e Cretáceo, e também da era Cenozoica, né, que é conhecida como a era dos mamíferos, né, que é quando vai surgir a nossa própria espécie. E esse trabalho aqui na região, a gente tem bastante forte aqui na região do Vale Central Gaúcho, né? Mas tem também outros períodos mais recentes, mais novos, como tu me falou, na zona de Quaraí, né? De outras regiões, onde a gente também encontra outras espécies antes da nossa espécie, né? Que depois nós vamos mostrar para vocês. Aqui é a maior concentração dos triássicos, mas se encontra, só que vocês não abrangem a pesquisa nessas outras regiões? Exatamente, né? O Rio Grande do Sul ele é afortunado com um patrimônio paleontológico muito interessante. Que legal. Né? Então, aqui na região central, os principais fósseis que são encontrados são do período Triássico. Mas existem fósseis em outras áreas do estado, né? São Gabriel, existem muitos fósseis do período Permiano, e mais na fronteira, Uruguaiana, Quaraí, lá no Chuí também tem uma série de fósseis que são bem mais recentes, né? Eles são do período Pleistoceno. Então, só para vocês terem uma ideia nessa avaliação, os nossos aqui eles têm mais ou menos entre 234 a 226 milhões de anos, dentro do período Triássico. Lá na fronteira a gente tem fósseis de até 10 mil anos, então é uma diferença bem grande. Olha que diferença, 234 mil para 10 mil é exatamente, muita diferença. Né? E esses animais que são encontrados lá, muitos deles conviveram com os primeiros homens que entraram, né? Os primeiros indígenas que entraram no nosso continente, né? Olha só. E em relação, assim, só para as pessoas saberem, em relação ao Nordeste, por exemplo, que também tem impressões do homem primitivo em pedras, né? A arte rupestre que se chama, tem também né, essas espécies, tem também pesquisa, e de que época que seria, tu saberia nos dizer? Exatamente. É uma época muito diferente dessa de 234 mil? Sim. A história do homem na América do Sul, ela tem mais ou menos, assim, dados confirmados entre 15 mil anos, entre 15 e 10 mil anos. Existem várias evidências que indicam uma origem mais antiga, né, para essas populações, mas é um tanto debatido. Mas mais ou menos entre 15 e 10 mil anos a gente tem certeza que chegaram hominídeos aqui, né, de outros lugares, né, e começaram a colonizar nosso continente, né? Então, esses que estão falando no Nordeste, provavelmente se trata da Serra da Capivara, e lá existem datações que confirmam que tem pelo menos, né, entre 12 e 15 mil anos, com certeza, e datações mais antigas, inclusive, né, mostrando que possivelmente eles já estavam aqui mais, digamos, mais antigamente do que esses 15 mil anos, né? Porque eu já estive aqui no CAPA há uns 1 ou 2 meses atrás, e eu vi essas réplicas também aqui, né, que nós temos aqui no museu, e essa que tem essas asas, né? Tu podia falar um pouco delas? Ela é do Nordeste, esse? Essa espécie é do Nordeste. Tu vê. A gente tem várias réplicas, né, como a gente estava comentando antes, de fósseis de outras partes do mundo, né, do Brasil também, mas de outras partes do mundo também. Então, como o nosso foco aqui é o Triássico, né, a gente acaba por, às vezes, né, fazer um intercâmbio dessas réplicas com outros cientistas de outros lugares, né, para poder mostrar para o pessoal aqui da quarta colônia, né, contar um pouco da história da vida, né. Sim, eu gostaria de para encerrar esse bloco, que tu falasse um pouco assim, ó, que nós temos espécies bípedes, nós temos as espécies com as asas, nós temos as espécies com os pescoços mais alongados. Eu ouvi uma história muito interessante aqui de como as espécies elas sobreviviam e outras não conseguiam se manter e desapareciam, né? E então essas de pescoço mais alongado alcançavam as frutas nas árvores, então elas conseguiam se alimentar, porque no fim eles e nós, os mamíferos, né, precisam do alimento, da água, da fruta para sobreviver. Tu consegue falar um pouco disso para nós?
O período Triássico, esse que a gente trabalha, né, ele é conhecido como um período muito importante na história da vida, né? E ele é muito importante porque, primeiro, que as rochas elas são bastante raras ao longo do mundo todo. Então, por isso que a quarta colônia é muito afortunada nesse sentido. Então, esse é um dos aspectos bastante relevantes. E outro aspecto bastante interessante é que a maioria dos grupos de vertebrados que a gente conhece atualmente surgiram no período Triássico. Então, por exemplo, os primeiros crocodilomorfos, que vão dar origem aos crocodilos e jacarés, são encontrados no período Triássico. Os primeiros mamíferos, também a partir de outro grupo chamado, que são os sinodontes, também se originou no Triássico. As aves, através dos dinossauros, que se originaram no Triássico. Então, tem uma série de animais, né? Como hoje a gente tem animais de todos os tipos de hábitos que a gente pode imaginar, existem animais, organismos voadores, organismos carnívoros, durante o período Triássico também tinham esses nichos ecológicos, né? Então, aqui no CAPA, então, as pessoas elas têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esses animais, né? E vocês entenderam então que nesse período aqui, o Triássico, onde nós estamos, na região onde nós estamos, olha que interessante para vocês continuarem essa pesquisa, começam a surgir os pássaros, os lagartos, tem muitos lagartos por aqui, eu encontro eles. Então, no próximo bloco a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Estamos aqui com Leonardo Kerber, que é cientista do Centro de Pesquisas Paleontológicas da Quarta Colônia, baseado aqui na Quarta Colônia, né? Tem todo um projeto, teve todo um projeto de arquitetura aqui que foi construído o prédio para esses fins de laboratório e de exposição. Então, nós estávamos percorrendo aqui os períodos, né, falando dos períodos mais antigos até o Triássico, que são os de 234 milhões de anos, que é o que mais se encontra aqui na região, e depois então fomos chegando mais perto do hominídeo, né, de 10, 15 mil milhões de anos aqui na América. Eu gostaria que você falasse também um pouco o que tu estava me falando sobre essa relação assim do hominídeo com o Cenozoico, né, onde eles começam a conviver juntos e já em outros países e começam também a surgir nas pesquisas, aparecer que houve vida humana em vários pontos do mundo. Exatamente, aqui a gente tem um painel, Lídia, que ajuda a contar bem essa história, né? Da evolução humana. Uma coisa que é interessante a gente comentar, antes de falar deles, é que esses crânios aqui, eles são réplicas, né? Então, a réplica, ela é parte do trabalho do paleontólogo, é sempre replicar os fósseis. Então, os originais, né, desse painel, eles estão depositados em museus do mundo todo, eles estão depositados em museus da Europa, principalmente, né? E outros lugares. Mas, através das réplicas, que são idênticas, a gente tem acesso à informação morfológica deles, digamos, né, para ajudar a contar um pouco da história deles, né? Sim. Então, e essa é uma história muito interessante, afinal é a nossa história, né? E como tu comentou, né, os primeiros hominídeos eles chegaram aqui mais ou menos uns 15 mil anos atrás, né? Isso é fato, né? Eles entraram pela América do Norte, né? Embora tenha outras correntes de pensamento, mas enfim, e acabaram chegando aqui na América do Sul mais ou menos uns 13, 14 mil anos atrás, né? Então esses são os registros mais antigos que a gente tem de presença humana aqui.
Mas essa história ela é muito mais antiga, né? Então, por exemplo, ela começa lá na África. Mais ou menos uns 5, 7 milhões, entre 5 e 7 milhões de anos, os hominídeos, eles digamos assim, eles se separaram dos demais primatas. E aí que começaram a surgir as primeiras características que vão levar à origem dos humanos, né? 7 milhões de anos, né? Exatamente, né? Então, a gente tem os primeiros que são conhecidos, são os hominídeos do grupo dos australopitecos, né? Que eram hominídeos menores do que a gente, né? Tinham várias características, eles não pensavam tanto quanto a gente, né? E aos poucos, né, ao longo desses milhões de anos, então o ser humano, quer dizer, né, os hominídeos não humanos, eles foram se modificando ao longo do tempo, né? Até surgir as espécies do gênero Homo, que aí sim já representou o homem moderno. Sim, olha que interessante, que ele fala, os hominídeos não humanos não pensavam tanto. Por isso, não humanos, como é que um paleontólogo consegue numa pesquisa descobrir isso, que o homem não pensava tanto? E também o nome deve também se dar a essas características, né? O hominídeo e o Homo sapiens, porque sapiens já significa... O Homo sapiens é o homem moderno, né? Então, assim, eu me expressei mal, talvez, não é que eles não pensassem tanto, né? Eles não desenvolviam, né? Eles não tinham um intelecto tão avançado quanto o da nossa própria espécie, que é o Homo sapiens. Não eram tão evoluídos, então, digamos, poderíamos dizer assim. Em termos de cognitivos, eles eram um pouco mais primitivos, por assim dizer, né? E isso também pode se perceber pelos hábitos, comportamentos, materiais, coisas assim. Exato, tinham, exato. Né? Então, né, os primeiros australopitecos, eles não desenvolviam ferramentas. E ao longo do tempo, eles começaram a desenvolver uma série de ferramentas. Então, cada espécie do gênero Homo teve suas características mais peculiares, né? Alguns começaram a caçar, outros começaram a desenvolver lanças. E na nossa espécie, que é o Homo sapiens, depois tem o último, digamos, né? A última espécie que surgiu, que essas técnicas se desenvolveram bastante, né? Então, né, teu programa sobre arte, né? Provavelmente que a arte ela foi muito incrementada, né, com a origem da nossa própria espécie, mais ou menos uns 300 mil anos atrás, né? Sim, ouvindo tu falar, ouvindo o Leonardo falar, eu percebi que ele usou palavras da arte, morfologia, né, a forma. Então, como a arte está sempre dentro da pesquisa também, de todas as ações que o humano vai fazendo, né? Vocês, como paleontólogos, existe também os paleoartistas que fazem as réplicas, então o tempo todo eles trabalham com uma espécie de arte também, por isso que eu quis trazer o programa até aqui para mostrar isso e também despertar como a arte ela é presente no homem, né, na sua evolução humana. Sim, tocou no assunto dos paleoartistas, por exemplo, essas reconstruções que a gente às vezes vê de como eram os homens ou outros animais extintos, são os paleoartistas que vão fazer essa reconstrução. Né? Porque são as réplicas, deles, né, que vão depois ser expostas nos outros museus. Eu queria que tu explicasse um pouco assim esse quadro da evolução humana, que nós temos datas, né, 4, 3, 2, 1 até o presente, que são essas cabeças, né? São os crânios, né? São réplicas dos crânios. Bom, né, como eu estava comentando, isso aqui mostra um pouco sobre a evolução humana, né? Então, lá embaixo, né, um dos mais primitivos, mais basais, são as espécies do gênero Australopithecus, que era uma bem famosa, é a Lucy, né? A Lucy, todo mundo já ouviu falar na Lucy, né? Ela era um representante dessa espécie, que é um Australopithecus afarensis. Depois a gente tem aqui do lado, a gente tem uma linhagem que divergiu da linhagem dos hominídeos, né, que é o grupo dos parantropos, né. Se a gente olhar com detalhe, o crânio deles vai lembrar bastante um gorila, por exemplo. Né? Eles são diferentes, mais achatados, né. Isso. Assim, eles têm uma crista sagital, que é uma estrutura em cima do crânio, bem desenvolvida, que é relacionada a uma musculatura mais forte, né. E depois, para esse lado aqui, a gente já vai ter a evolução, o surgimento do gênero Homo, do nosso que vai envolver depois a nossa espécie, né, como Sapiens. Então isso ocorreu mais ou menos uns 2 milhões de anos atrás. E aqui que vai começar a surgir todas as características que, né, nos fazem humanos. Por exemplo, né, a gente tem uma espécie aqui que é o Homo naledi, que é a primeira espécie que vai começar a enterrar os corpos, né? Então o Homo habilis, que é o primeiro ser humano que começa a usar ferramentas, né? O Homo neandertal, que é o Neandertal é um ser humano, é uma outra espécie que conviveu com o Homo sapiens, né, na Europa, né, durante os últimos 30 mil anos mais ou menos, até que ele foi totalmente extinto.
E observando esse quadro também é interessante que a gente começa a notar que várias espécies, né, tinham uma distribuição temporal similar, elas conviviam, havia uma inter-relação entre elas, né? Na até que no final, horizontalidade. exatamente, né? Até que no final, no presente, só sobrou nossa própria espécie, né, que é o Homo sapiens. E tu saberia dizer por que eles enterravam? Isso é um hábito, né, que só tem na espécie humana, né, que é algo relacionado à cultura, o surgimento da cultura. Sim. Então, em algum momento, essas características, né, relacionadas, por exemplo, né, a gente está falando da arte, né, surgiu em algum momento isso também, né, mais relacionado ao Homo sapiens mesmo, né, e todas essas características elas vão surgindo. Talvez porque teria que pesquisar um pouco mais, não sei se tu saberia responder. Eles começam a uma espécie de ritual, né, de ritual, não me veio outra palavra, uma cultura mesmo de começar a enterrar os corpos por alguma razão, né? Sim. Tá tudo relacionado à origem da cultura, né? Então mesmo a representação gráfica, né, nas cavernas, aquela arte de cavernas que a gente vê também, né, uma maneira de cultura que surgiu ao longo do tempo. Muito bacana, nós vamos ter outros programas mais adiante que a gente vai mostrando esse percurso da evolução da arte, né, do desenho, de como o homem se expressava no desenho, na música, enfim. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já mostrando para vocês o laboratório do CAPA e as coisas belas que se faz ali. Espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Vamos continuar conversando com o Leonardo Kerber, cientista aqui do CAPA, e agora nós estamos aqui no laboratório. No laboratório onde eles fazem as pesquisas, eles descobrem onde estão, né, as espécies. Inclusive, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos numa zona que se chama Rota Paleontológica, no Rio Grande do Sul. Então é uma coisa bacana para o turismo também conhecer essa rota. Então o Leonardo vai nos explicar desde quando eles vão a campo, né, colher os materiais que eles recebem notícias e os cuidados que se tem para fazer esse transporte e começar as pesquisas aqui. Exatamente, Lídia. Essa é uma pergunta assim, que todo mundo quando chega aqui nos pergunta, né? Assim, mas como que vocês encontram os fósseis? Como que é esse procedimento? Bom, primeira coisa, a gente tem que ir a campo, né? Então a gente faz prospecção por toda a região, a gente sai de caminhonete e vai por aí procurar, nos lugares que a gente chama de afloramentos, que é onde afloram rochas do período Triássico. Lá chegando a gente começa a procurar, né? Até que a gente encontra alguma coisa. E normalmente a gente encontra aqui na quarta colônia, né? Porque como eu comentei antes, né, a gente tem muitos fósseis aqui aparecendo na região, né? Então normalmente a gente encontra alguma coisa, né? E quando a gente encontra, começa um procedimento que é bastante demorado, que é o procedimento de coleta, né? Então leva dias às vezes para coletar um fóssil, né? Não é simplesmente arrancar ele da rocha. E não tem como prever quantos dias tu vai levar para encontrar, quer dizer, vocês não esperam uma notícia, olha, CAPA, encontramos aqui algo que pode ser. Vocês têm um grupo que já é específico para fazer esse levantamento de pesquisa, mas não se tem como prever. Exatamente, a gente nunca tem como prever. Atualmente a gente tem 4 paleontólogos que trabalham aqui, uma administradora e diversos estudantes de graduação e de pós-graduação que nos ajudam, né, a realizar esse trabalho de salvamento dos fósseis, né? Então quando a gente encontra algum fóssil no campo, então a primeira coisa é iniciar a escavação.
Quando a gente delimita o que é o fóssil, né, o que a gente tem que coletar, então começa um procedimento, né, que a gente passa gesso em volta do bloco de rocha e acaba trazendo o fóssil dentro da própria rocha, né, dentro desse gesso aqui para o laboratório. Né, então a gente, como tu pode observar aqui em volta, a gente tem vários que ainda estão fechados, que vão ser abertos nos próximos meses aí para a gente ver o que tem dentro. E aqui começa uma etapa bastante demorada. Então tem fósseis que demoram cerca de 4 anos para ficarem prontos, né? Nossa! Exatamente, porque... Para ir tirando ele da rocha. Para retirar ele de dentro da rocha. E depois também reconstruir ele, né? Porque exatamente. Nem sempre tu vai encontrar ele inteiro, né? Ó, aqui tem um pedaço. E uma coisa também que eu gostaria de falar é que esse gesso, ele tem uma malha aqui, né, de tecido. Isso, é uma juta. É. Uma juta que estrutura ele, porque senão não conseguiria, né? Mas que bacana, fala mais um pouco então aí vocês vão escavando com os instrumentos exatamente. Que tu vai nos mostrar, né? Brocas, enfim, os instrumentos que vocês têm para... Exatamente, a gente tem uma série de ferramentas, né, que vão desde bisturis até uma ferramenta que se chama martelo pneumático, que parece uma broca de um dentista. E aqui, com o máximo de delicadeza possível, a gente vai extraindo esses fósseis de dentro da rocha, né? Então, por exemplo, como eu estava te falando, isso às vezes tem 234 milhões de anos. Isso é uma coisa extremamente rara no mundo inteiro. Então, por isso que a gente tem que tirar com esse máximo de delicadeza para que o fóssil possa ser estudado. Claro. Né? Então, depois que é estudado, né, normalmente ele é estudado em dissertações ou tese de doutorado, e aí sai uma publicação, normalmente internacional, né? A gente preza por publicar em revistas de fora do país para dar uma maior visibilidade para a quarta colônia, né? Para os fósseis aqui da nossa região. Sim, e a partir dessas pesquisas, vocês também descobrem novidades, alguma coisa que vocês ainda não sabiam ou que confirma? Exatamente, assim, desde que o CAPA foi fundado, então a gente já fez várias descobertas, várias espécies novas de dinossauros, de sinodontes, que são ancestrais dos mamíferos, e uma série de outros grupos taxonômicos que a gente vem trabalhando, né, que a gente vem contribuindo então para o progresso da ciência do país, né? Sim, eu soube também que vocês têm alguns materiais, instrumentos que vocês usam também no microscópio, né? Para identificar essa pesquisa também, né? Exatamente. Reconhecer mais profundamente esses elementos. Uhum. Né? Então tem etapas da preparação que a gente faz embaixo de lupas, né? Que são como microscópios para ter um maior detalhe, né? Uma maior precisão. Leonardo, adorei ter feito essa visita. Eu gostaria que tu falasse para as pessoas, infelizmente a gente está encerrando o programa e nós vamos conversar outras vezes com esses artistas paleontólogos, que eu vou adorar, como é que eles fazem as réplicas e tal, né? É um trabalho minucioso mesmo de artista. Gostaria que você falasse onde está localizado o CAPA, onde as pessoas podem encontrar informações, telefone, o que tu souber, para convidar as pessoas para vir. Eu vi lá na frente que tem souvenirs, canecas, camisetas, mini réplicas também, inclusive, né? Que ajudam também o CAPA em algumas despesas, né, a se manter. Gostaria que tu falasse. A gente é sempre interessante convidar as pessoas, né, a população aqui da Quarta Colônia e de outros lugares que venham conhecer o CAPA, porque aqui o nosso diferencial é que a gente tem uma exposição, né, mas aqui quem recebe as pessoas são os próprios paleontólogos, né, ou algum estudante que tem um treinamento. Então, mais do que simplesmente ter uma exposição estática, onde tu vai simplesmente olhar um fóssil, alguma coisa assim, aqui a gente vai contando a história de como é a vida de um paleontólogo, de como que é o trabalho do dia a dia do paleontólogo, né? Desde a coleta, a preparação do fóssil, a exposição e tudo isso se pode ver aqui no nosso centro, né? Isso é uma recepção viva, é cultura viva, que vocês devem vir aqui conhecer mais sobre a nossa espécie, sobre as nossas origens. Vocês têm página no Facebook que se chama CAPA, C-A-P-P-A. Isso, né? E a gente está aberto de segunda a sexta, né, das 8 até as 5 horas da tarde, e no sábado das 9 até as 5 horas da tarde, né? Não existe, a entrada é gratuita, né? Então é uma atividade... Não fecha ao meio-dia. Não fecha ao meio-dia, né? Então é uma coisa bem interessante. Que legal. A gente só pede para grupos maiores para realizar um agendamento, né? Claro, para vocês se organizarem. E-mail para a gente se organizar, né? Porque também tem vários dias de semana que a gente está fazendo trabalho de campo. Tá certo, eu agradeço muito a tua recepção e o teu conhecimento compartilhado conosco. E nós vamos em outros períodos mostrar mais coisas sobre o CAPA, falar sobre também arquitetura, né? São coisas muito especiais também do espaço de exposição e de museu.
Eu agradeço a sua presença nesse programa conosco e aguardo você nos próximos programas. Até mais. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.